Competir com outras mulheres te deixa feia. Pois é, minha gata. Vamos trocar uma ideia aqui sobre isso nesse vídeo? Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e eu decidi fazer um vídeo enquanto eu me maqueio, ok? Porque o dia da gata aqui tem bastante coisas para fazer e aí eu quero otimizar o tempo. Enquanto eu faço a minha maquiagem, trocar uma ideia muito importante sobre competição, né? Sobre competição feminina e falar o quanto que competir te deixa mais feia. E a gente refletir algumas questões importantes sobre a competição, enquanto aqui eu preparo a minha make, certo? Então você, minha gata linda preciosa, que é minona, já deixa o seu like, porque eu já falei em outros momentos que é muito difícil gravar vídeo enquanto você faz maquiagem. Na verdade, fazer maquiagem e falar, e raciocinar, e pensar é algo que a gente não imagina, mas é muito complexo. E eu vou fazer esse movimento aqui, tá? Então já deixa o seu like lindo e poderoso. E você que está chegando agora nesse canal, assista o vídeo, veja se você se conecta com essa energia. E aí, se você sentir que você é uma minona também, aí você se inscreve no canal, curte esse vídeo e faça parte dessa comunidade maravilhosa, ok? Bom, vamos lá. Eu vou ir me ajeitando aqui, enquanto eu trago algumas reflexões importantes sobre esse lugar da competição, né? E por que falar sobre isso é algo interessante, importante e fundamental, né? Por eu trabalhar com mulheres profundamente, né, eu entendo que um lugar, um pilar de cura importantíssimo para nós é o pilar da comunidade. Então eu percebo, né, que o lugar onde se trabalha a comunidade, né, quando o feminino trabalha o seu lugar de comunidade em si, né, quando se percebe nesse lugar de comunidade em si, o feminino potencializa a cura, ok? Então, um dos pilares muito fortes que eu uso para pensar os meus atendimentos, para pensar todas as reflexões que eu trago aqui na Minona, é pensar sobre o matriarcado, né? Sobre o poder do matriarcado em si, né? Como uma organização social, ancestral, enfim. E que tem uma lógica totalmente diferente, né, da perspectiva do patriarcado em si. E o matriarcado tem uma lógica de comunidade. Não tem como a gente pensar o matriarcado sem pensar a comunidade, a importância da comunidade. Até porque o lugar de poder também tem a ver com uma influência dentro dessa comunidade, o pensar comunitário, né? Uma organização que é pensada na comunidade. E isso não é só a partir de um aspecto político, econômico, social, também é sobre isso, né? Quando a gente está falando do matriarcado, também é sobre isso, mas também a partir de uma perspectiva de cura em si, né? De cura energética, de cura espiritual, né? Então, muitas coisas, inclusive, que eu faço dentro da Minona, então hoje tem a mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, né? Que é um espaço coletivo, onde a gente tem uma troca coletiva muito maravilhosa. No Doce como o Mel também, né? Tem uma dimensão de pertencimento àquela comunidade, né? A um lugar das colmeias, das abelhas rainhas, né? Quando a gente tem encontro online ali também a gente pode se ver, se olhar, trocar, né? Já houve alguns encontros dentro do Doce como Mel e a gente pôde fazer esse movimento. E eu percebo que não tem como a gente pensar um lugar do feminino bonito, saudável, curativo, sem pensar o coletivo. Então, quando a gente está num lugar de competição, então, isso aqui porque eu preciso ser melhor que fulana, que ciclana. Quando eu estou competindo contra a mulher, eu estou me ferindo, eu estou ferindo, eu estou meio que diminuindo e muito a minha capacidade de me curar, de me potencializar. Então, uma coisa muito importante é que esse lugar da competição vai totalmente contra um processo de cura. Isso quer dizer que todas as mulheres são suas amigas? Não. Mas que estimular a competição feminina, né, ter uma identidade baseada muitas vezes em competição, vai te afastar bastante de um processo de cura. Porque não que todas as mulheres tenham que ser suas amigas e que você tenha que amar e ser, né, próxima de todas as mulheres em si. Mas saiba que a sua cura
está ligada a um lugar de comunidade e de uma ligação profunda com outras mulheres. Tenha consciência disso, ok? De mulheres que representam cura pra você, que faça sentido todo esse movimento. E eu sei que eu atendo muitas mulheres, então eu sei de muitas histórias. E que para algumas mulheres é muito mais difícil porque já houveram traumas e feridas relacionadas ao feminino. Eu sei bem como é que é isso. Né? Eu sei bem. As faces do feminino podem ser as mais cheias de luz e também, né, as mais tenebrosas possíveis, né? O feminino também consegue ser a energia mais cruel. Eu sei disso, né? E é importante que a gente tenha essa consciência, mas que a gente saiba também que o processo de cura em si envolve essa conexão com o feminino. E aí, a gente precisa olhar uma outra questão importante, né? Dentro dessa perspectiva da comparação, que tem a ver com um pensamento de escassez. E dessa competição que tem a ver com mulheres próximas e semelhantes. E por isso que a comunidade exerce um lugar de cura muito importante. Porque é quando eu olho para o outro e me enxergo e me vejo enquanto potência. E não quando eu olho para o outro e vejo ele enquanto rival. Por quê? Quem é, muitas vezes, o alvo da nossa competição, o alvo da nossa rivalidade? Quem se parece com a gente. Isso é uma questão bem complexa, e eu já falei sobre isso lá no Instagram, em outros momentos, né? De que é muito fácil, né? Às vezes a gente trazer uma narrativa de torcer por quem está longe, né? Então, torcer por um artista. Então, é isso. A Rihanna, né? Então, usei o exemplo da Rihanna. A Rihanna, todo mundo quer ver a Rihanna bem. Então, a Rihanna, a gente fica feliz que a Rihanna tá lá, linda, maravilhosa, casada, com os filhos todos, né? Mas, então, assim, normalmente você não vai querer competir com a Rihanna. Você não vai ter um lugar de competição com a Rihanna, porque tá muito longe. Com quem você vai competir? Com aquela menina que estudou com você no ensino médio, daquela pessoa que fez faculdade com você, daquela sua amiga, muitas vezes, né? Tem tantos lugares de dor, muitas vezes relacionados ao feminino, que é isso. Quanto mais próxima, mais um lugar de competição. Então, com a sua irmã, com a mãe. É isso, tem mulheres que competem com a mãe em si. Então, o que acontece? Esse é um lugar, né, da competição que acontece com as pessoas próximas. E qual que é a questão? Por que a gente compete com pessoas próximas? E por que gera medo, muitas vezes, a vitória ou alguns movimentos das pessoas próximas em si? Porque nós estamos nutrindo um pensamento de escassez. Ou seja, né, se a minha irmã conseguir, sei lá, passar na universidade, enfim, um exemplo aleatório, eu acredito que eu tenho menos chance, talvez. Se aquela minha amiga, sei lá, tem uma família desse jeito, casou e só eu não casei, né? A gente ativa um lugar, né, de escassez muito grande, desse medo dessa escassez. E aí, o que é uma outra lógica muito importante para que a gente diminua esse lugar de competição que acontece com as pessoas próximas, né? Que é esse lugar de, não, só vai ter pra ela, não vai ter pra mim. Então, só uma pode ser feliz. É muito louco, né? Como esses pensamentos são ridículos, mas eles acontecem no seu subconsciente. E olhar pra eles, né? Admitir e trabalhar é a melhor coisa que você tem pra fazer do que acreditar que não, eu jamais, né? Enfim, né? Porque isso acontece no nosso subconsciente, não é consciente. E aí, existe esse lugar de essa perspectiva em si, né? De, poxa, se a minha amiga, sei lá, tem um relacionamento incrível, só existe espaço pra uma pessoa ter um relacionamento incrível. Porque tá tudo muito escasso, porque tá difícil, então, nossa, ela tá tendo, e aí às vezes aquilo parece tão distante. Só que, qual que é o lugar aqui importante? De você justamente trazer um pensamento de abundância pra sua vida. Então, é como se a competição fosse alimentada pelo pensamento de escassez. Fosse alimentada pelo pensamento de, tipo, a outra pessoa consegue e eu não consigo, né? Ou seja, está disponível para outra pessoa, se a outra pessoa conseguir, eu não vou conseguir. Só tá disponível para uma pessoa. E não existe isso. Quando a gente tem um pensamento de abundância, a gente realmente consegue
celebrar a vitória de outra pessoa, porque a vitória da outra pessoa não quer dizer a sua derrota, não quer dizer a escassez para você, certo? E aí, isso tem a ver, okay, com uma visão profunda, né, de competição social, né? Isso tem a ver, é importante, né, que a gente veja as outras pessoas como rivais dentro da nossa sociedade para competir dentro do mercado de trabalho. Então, as lógicas de... Aí já vem, né? Já vem a gata da sociologia. Eu amo, tudo junto e misturado, enquanto eu passo um glitterzinho nos meus olhos, né? Olhando tudo. E aí a gente tem uma lógica, né, desse sistema e tal, né, de que para que se mantenha jornadas de trabalho horríveis, empregos arrombados, precisa ter alguém disponível para aceitar esse emprego, né? Então, se você entende que, poxa, se eu não quiser... É o que, né, as empresas ali trazem muitas vezes como argumentos, né? Que se você não quer essa vaga, tem outra pessoa que queira. Ou seja, um estímulo à competição. O lugar também das provas, né, dos vestibulares, de aquilo que você tem que chegar primeiro e afins, né? Porque o sistema ganha com isso, ok? Tô trazendo uma perspectiva social, porque sim, né? Somos seres sociais, sempre trago isso aqui na Minona pra gente pensar, para que você também entenda que determinados comportamentos que você tem não é simplesmente porque você é uma pessoa ruim ou porque você escolheu ter esse pensamento, mas porque você é fruto de uma sociedade. Você é fruto dessa sociedade, né? E a sociedade te impacta, né? Não tem como ela não te impactar. Então é importante você ter noção sobre isso, mas também a partir do momento que você tem consciência e escolher um outro caminho, e escolher um outro movimento, ok? E aí, quando a gente consegue ter um pensamento de abundância, de que está disponível para nós, eu realmente consigo celebrar a vitória da outra pessoa. Isso é tão gostoso, isso é tão curativo. Quando você consegue celebrar a vitória de alguém próximo a você, de alguém que faz parte do seu ciclo social, é muito louco. Mas muitas pessoas não têm amizades verdadeiras, mesmo conhecendo muitas pessoas. Não tem amizades verdadeiras. Porque muitas pessoas querem ver você bem, desde que você não esteja melhor que elas. E essas pessoas são pessoas que estão feridas. Porque o melhor é isso, não existe. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu movimento. E quanto mais vezes você estimula um pensamento de abundância, e na verdade, eu tenho muito isso. Se eu percebo que uma pessoa próxima a mim está crescendo, está acessando coisas que eu também quero, eu sinto que esse algo está muito mais perto de mim. E não ao contrário. E não um lugar de tipo, nossa, ela conseguiu e não eu. Tipo, mano, é isso, se minha amiga tá conseguindo tal coisa, meu. Isso tá disponível, isso é possível. E fazer esse movimento é tão poderoso, é tão curativo. E aí eu queria trazer uma outra reflexão muito importante pra você aqui, né? Ai, será que eu passo uma máscara de cílios? Eu não vou colocar... Pausa, né? Eu não vou colocar cílios postiços porque não tô afim, né? E colocar aqui no vídeo vai... Mas será que eu passo máscara? Ai, acho que eu não vou passar. Vou ficar assim, sem... Só deixa esse brilho aí, né? Então, não vou passar. Vou pensar. Vou pensar. Mas uma outra coisa que eu queria trazer pra você pensar também é sobre o quanto que, às vezes, a vitória da outra pessoa, né, esse lugar da necessidade de competição é sobre uma necessidade de validação. Então é isso. Ah, é porque eu tenho que... As pessoas têm que ver que eu tô fazendo isso e aquilo, que eu tenho isso e sei lá, né? Que eu sou a mais e não sei o quê, nananã. E aí é sobre um exercício muito importante de se perguntar por que você tá buscando validação. Muitas vezes a gente acaba entrando em algumas competições que não tem sentido porque a gente quer ser validada. E aí é sobre um trabalho, né, interno, né, bem importante e necessário. Por que você tá querendo ser validada? Por que você tá querendo ser a que tem mais... Ai, a que tem mais seguidor, a que tem mais não sei o quê, pra quem? E aí a gente precisa entender sobre as feridas, né, internas, as feridas ancestrais que a gente carrega, porque muitas vezes esse lugar da competição não é sobre a outra pessoa,
né? Não é sobre outra pessoa que você tá se comparando, que você acaba entrando numa competição silenciosa. É sobre um trauma, uma ferida que você não se sentiu amada, não se sentiu vista, que aconteceram dentro do seu campo ancestral, familiar. E não adianta, você pode ser a gata mais top, mais, né, do seu grupo. Se você não olha para essa ferida, se você não olha para o que de fato te machucou e te feriu, não adianta você buscar ali para uma competição, uma validação externa. E aí você precisa se questionar. Quando você entrar num lugar de competição, que você perceber que você está competindo, e isso é comum, ok? Gatas gostosas, lindas e maravilhosas. Se você tá aqui nesse vídeo, eu espero que você entenda que isso é comum de acontecer. Isso não é natural, mas isso é comum de acontecer. Por todas as coisas que eu já trouxe socialmente, enfim, né? Que nós somos frutas dessa sociedade, que é uma sociedade de competição, principalmente que estimula a competição feminina e que estimula também a competição entre pessoas pretas. Porque tem o lugar da cota, né? Então, se você é uma mulher preta, esse imaginário de competição, porque os espaços para nós já é extremamente negado. Então, eu acredito inconscientemente que se tiver uma mulher preta falando sobre tal coisa, vendendo tal produto, se destacando por tal coisa, e essa mulher faz a mesma coisa que eu perdi o meu lugar. Isso diz sobre questões sociais em si, né? Mas um movimento interno importante. Se pergunte, o que você está tentando validar sobre você? Qual que é esse lugar de validação que você está buscando através dessa competição? Acredite, aí é a fonte. Aí que está um lugar de cura. E aí a gente volta para o começo. O quanto que essa cura vai envolver um lugar de conexão com outras mulheres. Um lugar de intimidade com outras mulheres. Que muitas vezes você está buscando uma validação de algum lugar e você vai perceber com outras mulheres que você não precisa dessa validação. Que você já é especial, é incrível, né? Independente de ser a top one ou não. Desde que você também esteja em um ambiente de mulheres curadas. E a gente estimular isso e não a competição feminina de eu sou melhor que ela e vou ficar olhando pra isso e vou me sentir mal com a vitória dela, porque eu acho que só tem lugar pra uma vencer. Ok? Vou passar batom aqui. 1 minuto. Pronto, agora sim, não tinha como eu gravar, né? Passando batom, porque não ia dar pra eu falar, né? Mas eu espero realmente que esse vídeo tenha feito você pensar em alguns pontos importantes sobre esse lugar da competição e o quanto que competir só vai te levar para um lugar de feiura e escassez. E sobre como reverter essa lógica, como pensar sobre algumas questões. Aqui não é sobre eu te trazer respostas prontas, é para te estimular a refletir sobre você, a se olhar, a se observar, a olhar para temas sensíveis e importantes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado com esse processo. Vou deixar no comentário fixado aqui também o link pro Doce Como Mel para você saber mais sobre essa comunidade de abelhas rainhas lindas e maravilhosas. Vou deixar o contato do WhatsApp também para você entrar em contato, saber mais sobre o serviço, sobre os produtos da Minona, entender o que se encaixa para o seu momento. Muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado da make, assim, ó, basic e rápida, mas que eu já consegui aqui gravar o vídeo, não é mesmo? Espero que você tenha gostado, deixa aqui nos comentários, quero saber como que chega pra você. Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.